por dia sem conhecer Jesus. Isso um total de 33 milhões por ano. É uma soma considerável, queridos. Uma soma considerável. Dá mais ou menos 3 vezes da população de São Paulo. Eu não fiz essa matemática, minha irmã, mas eu acredito, eu já vi que a irmã é boa de matemática, né? Então já deve estar bem próximo aí. Marcão, por gentileza, o próximo. Queridos, aqui estão duas fotos bem intrigantes. Esses jovens ali são os jovens já iniciados no animismo. Ali, quando o jovem ele é iniciado com sucesso, quando ele consegue voltar com vida para a sua aldeia, ele é considerado um homem. Mesmo que ele tenha a idade de um jovem na puberdade, ele é considerado um homem. Ali, eles se consideram bravos, talvez até os guerreiros da aldeia, né? Aqueles que são escolhidos, assim, nem todos conseguem esse status dentro da família ou dentro da população do qual eles fazem parte. É muito grave, queridos. Esses camaradas aí, eles se chamam balantas, né? Eles praticam o animismo da forma mais absurda possível. Ô, Marcão, por gentileza, o próximo. Eu vou correr aqui porque o tempo já está acelerado, né? Então, queridos, em suma, a figura que eu gostaria que ficasse na mente de vocês são essas três figuras. São essas pessoas que a gente almeja, né? Os falantes também, lógico, claro, né? Mas vocês estão vendo ali a realidade da janela 1040, a maior parte, principalmente nos países que compõem ali aquela região na África do Norte, a realidade é aquela ali. É miséria, é falta de comida, é falta de remédio, é falta de liberdade, é falta de viver uma fé genuína e principalmente, é o que eu acabei de falar, falta do Evangelho. A realidade é essa. Quando você vê aquele pessoal ali, aquilo ali não é uma figura ilustrativa apenas, é a realidade daquele lugar. É para ali que eu e minha esposa estamos vindo, para aquela pobreza ali, para aquela miséria. Eu gostaria de convidar aqui a minha querida sobrinha, Esther, e ela é filha do pastor Vânios, meu cunhado e irmão da Viviane. Ela é missionária lá em Guiné-Bissau e ela vai contar para vocês uma história, né, uma experiência pessoal dela, para que vocês... Olha só, você está com 20 anos? 23 anos. A minha sobrinha tem 23 anos, já é missionária transcultural. Já cruzou o oceano para ir lá alcançar essas pessoas aí. E ela vai contar uma experiência pessoal para vocês. Feliz sábado. Feliz sábado. Eu já estive lá em 2 oportunidades. Em 2013, meu pai recebeu o chamado, eu fui arrastada, né? Obrigada aí. Algumas fotos minhas de quando eu cheguei lá, eu não estava com uma cara muito feliz, não. Porque eu não queria estar lá. Porque quem cresce na igreja passa por essa experiência de você estar sendo levado pela fé da família, sendo levado pela fé dos pais. E meu pai pastor é pior ainda, porque você é levado pelo ministério também. E constantemente, quem cresce na igreja ou vem de família pastoral, sente que essa parte do evangelismo dele próprio foi um pouco ignorada, né? Você já é filho de pastor, você já sabe de tudo, né? E, então, quando eu cheguei lá, não estava muito querendo ir, não. Fui um pouco arrastada, um pouco levada pelo meu pai e pela minha madrasta. E eu estava com 12 anos. Isso foi em 2013. E eu confesso que eu tenho poucas memórias, porque eu tenho uma falha de memória, poucas coisas que me faltam. Mas na época eu frequentei a escola normal, fui para a escola lá. A gente teve algumas situações de golpes militares, eu não podia sair na rua porque estavam sequestrando crianças. Meu pai não me deixava nem atender a porta, porque ele tinha medo de que alguma coisa acontecesse, ele passava o dia todo trabalhando. Mas tem uma história, que inclusive tem um livro que ele escreveu essa história, que é a história do Honório. E a Beth não está aqui hoje, mas ela está lá cuidando da mãe dela. Ela era diretora da escola lá, no colégio adventista. E é muito comum as pessoas buscarem os brancos, porque lá meu avô é branco, somos todos brancos aqui, tá? Mas que imagine que você, lá você vai ser branco também, se você chamar Até branco. que difícil foi branco uma vez na vida. E eles acham que o branco tem dinheiro, né? Acham que você tem disponibilidade
disponibilidade o tempo todo para ajudar. Às vezes acha até que a gente é caixa eletrônica. Mas é comum que eles vão pedindo ajuda, ou de alimento, ou de dinheiro, ou de medicação, e a gente ajuda conforme a gente pode, né? E aí esse rapaz chegou para conversar com a Beth, só que ela passou um pequeno desespero, porque ele chegou lá, ele tinha uma doença que ele não podia urinar. Então assim, a gente já passa muita dificuldade quando está apertado, né? Mas ele não podia, e isso causa infecção, dores muito fortes, e aí ele precisava usar uma sonda o tempo inteiro. E ele foi lá mostrar pra ela, né, a doença dele. Ela se desesperou um pouco, ele foi com fotos dele lá, usando a sonda. Ela, não quero ver isso. E mandou ela procurar meu pai. Ele foi lá, contou a história dele, meu pai investigou, levou ele no hospital e viu que ali não ia ter como tratar. Em Guiné-Bissau não tem estrutura, não tem hospital, não tem médicos com estrutura para atender. E eles precisavam mandar esse rapaz ou para o Senegal ou para Portugal para fazer um tratamento. Só que isso custa muito dinheiro. Isso seria algo muito difícil de fazer. E a gente estava numa situação também que tinha acabado de chegar lá. Então, além de precisar de um recurso muito grande, você ainda está descobrindo como tudo está funcionando. Enfim, fizemos, né, foi ajudando ele com algum dinheiro para comida, com algum medicamento de vez em quando, para tentar amenizar a dor dele. Mas tudo muito paliativo, não era um tratamento, ele continuava com os mesmos problemas. Uma madrugada a gente estava dormindo, todo mundo em casa, e começaram a esmurrar a porta muito forte. E era o Honório do lado de fora, gritando, chamando pelo meu pai, falando que ia morrer. Ele estava em uma crise de dor muito forte, e eu não consigo nem imaginar o quão desesperador deve ter sido, porque eu nunca passei por uma dor tão horripilante assim, você achar que você está morrendo. E meu pai, o que eu faço? Não tenho o que fazer, vou fazer o que ali? Eu e a Beth mais ainda, né, olhamos pra ele, então, você trouxe a gente pra cá, você é pastor, resolve o problema. E aí a gente orou, a gente se reuniu ali, eram umas 3 horas da madrugada, nos reunimos com ele, ajoelhamos, oramos, e ele não foi curado. Ele continuou com dor, meu pai terminou a oração, colocou uma camiseta e foi levar ele para o hospital. De carro, de ambulância, andando, por 2 quilômetros. Chega lá no hospital, o hospital é público, mas tudo tem que ser pago. Você paga a luva que o médico usava, você paga o atendimento do médico, o medicamento, tudo. E enquanto ele era atendido lá, meu pai ajeitou, pagou para que ele fosse atendido, enquanto ele era atendido, o meu pai notou que ele tinha algo amarrado na cintura. E descobriu que aquilo é um cordão que chama cordão de Irã, que faz parte dessa cultura animista que meu tio estava falando para vocês. Quando as crianças nascem, aqui a gente traz a criança para dedicar ao Senhor, né? A igreja, a gente traz o bebezinho. Lá eles fazem essas cerimônias que meu tio contou para vocês e amarram esse cordão na criança. Você não pode nunca mais tirar na sua vida conforme você vai crescendo. Ele só vai aumentando na sua cintura, só vai remendando para aumentar. O dia que você tirar, significa que você rompeu o pacto e eles vão atrás de você ou da sua família. E pode ser que Satanás, os espíritos, realmente vão, porque aqui a gente vê isso às vezes de uma forma muito abstrata, mas lá esses ataques realmente acontecem, os ataques espirituais. Ou pode ser que a comunidade, com medo dos espíritos fazer alguma coisa contra eles, matem a pessoa, vão atrás dela ou expulsem por causa disso. E aí meu pai notou esse cordão na cintura dele e falou para o Honório que ele precisava tirar aquele cordão. E acho que é difícil a gente ver o olhar de uma pessoa tão aterrorizada na nossa vida. Ele ficou completamente aterrorizado, porque ele sabia nesse contexto, se eu tirar, ou eu vou morrer, ou vai acontecer alguma coisa com a minha família. E ele falou para mim tirar, né, naquele momento. Meu pai orou com ele, conversou com ele, leu a Bíblia com ele, mostrou alguns textos e falou para ele que aquela situação de saúde dele só seria plenamente resolvida se ele tirasse o cordão. Ele foi embora sem tirar, foi para casa. E voltou lá em casa depois de uns 3 dias. E entregou o cordão na mão do meu pai. Eu não sei hoje como está o Honório, né? A gente ficou 1 ano aqui naquele período, e depois nós voltamos para o Brasil. Minha família voltou para lá depois, eu voltei para lá depois também. Mas depois daquele dia, ele continuou precisando ter os cuidados, mas nunca mais teve a crise como aquela que ele teve. E mesmo que ele não tenha sido curado fisicamente 100%, né, que a doença dele não tenha saído 100%, ele foi curado espiritualmente naquele dia. Amém. E o Senhor chegou na vida dele. Amém, Jesus. É algo que provavelmente não poderia ter acontecido
nós não estivéssemos lá para encontrar? E quem iria pregar o evangelho para eles se o missionário não estivesse lá? Eu não falo nós especificamente, porque nós somos bonitos e mais legais e ficamos lá. Mas é a presença missionária, a presença do cristão. Vocês viram os dados ali, a presença cristã é muito minúscula. Em muitos lugares a presença cristã está lá, mas está misturada com outras crenças. Então, essa disposição que o meu tio tem de largar a vida que tem aqui, né, ar-condicionado, carro, ventilador, energia elétrica o tempo inteiro, ela se faz muito necessária. Obrigado. Tá, que eu acabei me esquecendo, né? Lá em Guiné-Bissau realmente é isso. Lá a energia elétrica não é o tempo todo, tem vezes que a energia é cortada, lá não tem hidrelétrica, né? Lá a energia ela é gerada através de geradores. Então se um fusível, alguma coisa no gerador quebra, eles ficam lá dia sem energia, né? A água potável é raro também. Então, remédio, tudo é muito complicado. Irmão, eu queria perguntar para ela, lá existe outro missionário no seu adventista? Muitos adventistas e outras denominações. Eles se encontram conosco lá, sim? Se encontram, Esther? Depende, porque é um país, não tem encontros assim oficiais, mas de vez em quando você topa com alguém, às vezes alguma atividade evangelística que está acontecendo, o pessoal se encontra. Só as últimas duas informações que eu queria passar, né? Porque nós não vamos assim para Guiné-Bissau porque nós tivemos uma ideia, né? Vamos lá, não, é tudo através de uma agência adventista, né? A AFM, Adventist Frontier Missions, né? É uma agência que prepara missionários e envia para os campos, né? Então, assim, não é só África, é Europa, é Estados Unidos, né? O que mais pega mesmo é Janela 1040, né? Então, assim, prepara o missionário, né? E envia para campo, né? E esses missionários, é lógico, né? A gente chega lá, vê uma população carente, né? A gente vai tentar mitigar esse sofrimento para aproximar da pessoa, né? Igual o rapaz lá, ele tinha uma bolsa, né? Tinha um problema físico, né? E o pastor foi procurado. O pastor deu aquele tratamento e, né? Então, assim, é uma forma, né? Lá, os adventistas, lá nós temos a casa dos adventistas, tem a Casa do Tempo, onde dá cursos, né? De Bíblia, além de classe bíblica, tem lá curso de espanhol, inglês, português, informática. Uma forma de poder estar chamando a população, né, preparando esse povo também para uma nova realidade, para um novo propósito, como o irmão falou, né? Porque quando as pessoas, né, aquelas criancinhas ali encontram uma forma, um novo propósito de vida, né, a gente está inclusive curando elas de algumas doenças, né?